Muitas pessoas sentem que não são merecedoras e vivem à luz desta crença. E muitas vezes esta crença é ténue e a pessoa nem se apercebe que está a comportar-se, que está a viver a sua vida achando que há coisas que não merece. É o que vamos desconstruir aqui hoje no programa Descrençar, com esta crença número 57 de 108. Esta sensação, que pode ser ténue ou totalmente explícita, tem a ver com a crença de todas as crenças, que temos andado aqui a descrençar no programa, que é de que nós não somos suficientes. É a crença de eu não sou suficientemente bom, que é o mesmo que dizer que a própria pessoa não se vê como boa pessoa, como uma pessoa que faz as coisas certas, que faz as coisas perfeitas, que se esforça o suficiente, que não tem capacidades. Então, começamos logo aqui a perceber é que o não merecimento está intimamente ligado com a sensação de insuficiência e acaba por ser uma autocrítica. Quando agimos segundo esta crença de não merecer, nós estamos-nos a criticar, já nos julgamos previamente, dizendo eu não sou suficiente, então eu não tenho estas coisas. Também acaba por ser uma justificação quando não conseguimos ter sucesso, não conseguimos ter o amor que achamos que devemos ter e por aí vai. Muitas vezes a pessoa também se sente culpada porque não deu o suficiente, não se esforçou o suficiente, não trabalhou o suficiente, não seguiu as regras, as normas o suficiente. Então, quer se queira, quer não, há aqui uma vitimização, ou seja, há aqui uma espécie de lamúria. A pessoa pode até nem falar sobre isto, mas sente, coitadinho de mim, não consigo, não sou capaz, porque não sou merecedor. Não está a acontecer porque não sou merecedor. Podes ver mais detalhes e a fundo toda a envolvência daqui deste fenómeno, deste processo de vitimização, que é mais habitual nas pessoas, no ser humano, do que nós imaginamos e estamos conscientes. A sensação de merecimento nasce lá na infância, a nossa mente armazena e interpreta situações que nos dizem, como por exemplo, não te portaste bem, não fizeste o que devias fazer, então não mereces. Achas que mereces? Achas que fizeste bem feito e fizeste para merecer? Tens de fazer para merecer. Se não fizeres para merecer, não vais conseguir as coisas, não vais merecer as coisas. Para além destas frases típicas que rodeiam a criança, podemos ter ouvido coisas como estas mesmas frases, mas nos próprios educadores. Os próprios educadores terem comportamentos de não merecimento, de se lamentarem de não merecerem, de se lamentarem que a vida é injusta e que houve um esforço tão grande, mas de qualquer forma parece que não mereceram. É como se as pessoas vivessem à luz de algo que as castiga e não lhes dá acesso às coisas que querem e que precisam, como o amor, o sucesso, o reconhecimento, a felicidade, ou recompensam se esforçarem muito. Em primeiro grande lugar, é fundamental tu relembrares aqui nesta aula que isto não tem a ver com merecimento de todo. Isto não tem sequer a ver com hum, um rotular, um julgamento de ser suficientemente bom ou não. Porque, como vimos na primeira parte do programa Descrençar, a suficiência é a nossa natureza. A nossa própria existência é a suficiência. Logo, o merecimento é como se nem se pudesse colocar aqui esta questão de merecer ou não merecer. É como se nós nascêssemos todos merecedores, porque somos suficientes. Nós somos a própria completude. Nós somos a própria vida. Se tu estás a ver aqui este vídeo pela primeira vez ou pelas primeiras vezes,
Aquilo que te recomendo vivamente é alargares este vídeo e começares o programa Descrençar desde a aula número 1, que te dá início a este ensinamento da libertação das crenças limitadoras e da principal crença que gera o verdadeiro sofrimento no ser humano, que é a crença da insuficiência. Permite-me reforçar-te aqui e relembrar-te e apontar aqui que o merecimento não é fruto de julgamento em circunstância alguma. Não é fruto de estares a fazer algo certo ou errado. O merecimento não é fruto de estares a fazer algo bem ou mal. O merecimento não é fruto de tu teres só virtudes e não teres defeitos. O merecimento é a própria bênção. O merecimento é a própria vida. Logo, ele é incomparável. O merecimento, a suficiência, que na verdade são sinónimos, são meramente, digamos que, atributos, é a tua natureza, é aquilo que tu és. Portanto, não é quantificável nem qualificável. Não há pessoas mais merecedoras ou menos merecedoras. Só há pessoas. Só há vida a acontecer. E cada pessoa é este ser, esta essência de amor, de completude, de suficiência. O que significa que se tu sentes que não tens amor, não és abundante, não tens a compreensão das outras pessoas e tudo isto quer dizer que tu é que não te vês como suficiente. Estás a acreditar nas crenças limitantes da tua mente. E mais importante, quer dizer que não estás a reconhecer as dádivas da vida. E as dádivas da vida são uma constante. Não há momento nenhum em que não esteja a acontecer uma dádiva da vida. Os recursos da vida é tudo aquilo que te acontece. Muitas vezes o que parece é que está contra aquilo que tu pensas, contra aquilo que tu sentes, contra aquilo que tu queres. Mas a vida é sábia, não o nosso ego, não a nossa mente. A nossa mente mente. Por isso, a aprendizagem que estamos a fazer aqui, e esta é a grande mensagem da vida para nós, é honrar o nosso propósito, de reconhecermos esta natureza e vivermos à luz desta mesma natureza de amor, de completude, de plenitude. Também outra mensagem fundamental aqui para todos nós é, é como que um abanão que a vida nos traz. É como se a vida nos dissesse para sairmos deste transe, deste processo de vitimização, para abandonarmos lá os mimimis da mente e de uma forma resoluta encontrarmos e reconhecermos a verdade da vida, este amor que somos. E em vez de nos ficarmos a recriminar, a lamentar e a autocriticar e a exigir de nós, nós podemos transformar isso em amor, em aceitação, em olhar e observar a vida à volta, escutar este eco de consciência que nós somos. Se tu reparares, é como se a vida te dissesse para tu abandonares o teu passado, para esqueceres as vozes mentais que te geram tanto mal-estar. Quando tu sentes que não mereces, quando tu sentes que és insuficiente, na verdade é como se estivesse a dar ouvidos às vozes dos teus educadores, que a grande maioria das vezes, sem querer e de uma forma absolutamente inconsciente, não se apercebiam que estavam a criar esta formatação, esta programação mental. E agora tu podes, como que optar para ignorar estes pensamentos. Mas para isso, antes tens que reconhecer que eles não são verdadeiros, que eles não correspondem com a verdade, com a realidade, com a tua natureza, com a tua essência. Vamos aqui aos exemplos. Se tu tiveres um pensamento como eu não tirei aquele curso ou aquela licenciatura, logo não mereço reconhecimento.
É como se tu te atribuísses um rótulo de burrice, de falta de inteligência, de falta de competência. Mas isto pode ser desconstruído. O facto de tirares um curso ou uma licenciatura não quer dizer que te tornes merecedor. Isso foi o que te disseram lá na infância e que muitas vezes é reforçado na sociedade em que vivemos, na nossa cultura. Mas se tu reparares, há muitas pessoas que não têm cursos e são valorizadas, são reconhecidas. E qual é o grande segredo, por exemplo, aqui desta valorização? O segredo é tu valorizares aquilo que és, aquilo que tens, utilizares os recursos que a vida te oferece em teu proveito. Só tens de aprender a parar, a confiar, a amar-te e simplesmente escutar estes ensinamentos da vida, que é o que estamos a fazer aqui no programa Descansar. Outro exemplo que te apresento aqui agora é um pensamento como eu tenho defeitos, logo eu não mereço, não sou merecedor de amor, não sou merecedor de respeito. E isto também não é verdade, porque os defeitos, até os defeitos podem ser, ou os considerados defeitos, podem ser utilizados em teu proveito. Se tu sentes, por exemplo, que és teimoso e por isso não mereces alguma coisa, mas a teimosia também pode ser transformada em persistência, em determinação, não como uma prisão para ter razão, para enaltecer o ego, mas como uma força interna para ver outras perspectivas, para te tornares disciplinado nesta prática de autoobservação e de estar em consciência. Muitas vezes nós reconhecemos defeitos em nós que são simplesmente defeitos que os nossos pais diziam que nós tínhamos. E quando nós vamos desconstruir esses supostos defeitos, nós descobrimos que eles afinal podem ser virtudes, que nós podemos virar a mesa, digamos assim. Se tu acreditares nestes pensamentos, que na verdade são sabotadores, são o ego numa autossabotagem, tu vais te sentir sempre mal. Vais-te sentir, mesmo naqueles momentos de alguma felicidade, o mal-estar está presente, porque a base é a crença da insuficiência, de que eu não mereço. Então, vais viver à luz de uma autoestima baixa, sem amor próprio, em que vais estar sempre focado naquilo que os outros dizem e pensam, e esqueces de ti, não cuidas de ti, e vais sofrer, como se fosses uma vítima de tudo e de todos, da própria vida. E mais grave ainda, vais-te acomodar achando que tens que aguentar e que vieste ao mundo para sofrer. Também já foi aqui uma crença que desconstruímos no programa Descrençar. Também deixo aqui no link na descrição. E portanto, a tendência depois é de te acomodares, porque estás convencido de facto que não mereces, a tua vida não avança, a tua vida fica estagnada, sem entusiasmo e sempre cansado, sempre com uma sensação que estás a fazer as coisas com esforço. A vida não tem sabor nesta situação. O grande impacto que tem na tua vida de achares que não és merecedor é quando a vida te apresenta recursos, quando apresenta-te situações, quando alguém te diz, te elogia, que diz que te ama, que diz que gosta de ti, que estás bonito, que isto, que aquilo, tu vais rejeitar porque tu achas que não és merecedor e não és nada daquilo e desvalorizas tudo aquilo que dizem em relação a ti, todos os elogios que fazem em relação a ti. É a tal dificuldade de saber receber. A dificuldade de saber receber vem exatamente da sensação que as pessoas têm de não serem merecedores porque não são suficientes. Então, se a vida te providencia uma possibilidade de teres mais algum dinheiro, alguém que oferece dinheiro, alguém que faz uma troca, alguém, o que quer que seja, quando temos esta crença, nós não sabemos receber e rejeitamos as dádivas da vida em formas de pessoas, de acontecimentos ou de objetos. Aquilo que eu sugiro para qualquer pessoa que detete
que têm alguma ponta de insuficiência dentro e que ainda há dúvidas, incertezas, inseguranças, tudo isto é fruto da insuficiência ou da sensação de insuficiência. Porque só quando tu detectares e assumires que ainda tens a sensação, nem que seja lá no inconsciente, de insuficiência, tu trazes ao de cima, à luz, à consciência que tu és, esta sensação. E aqui tu vais poder trabalhar esta falsa sensação, esta crença limitante, estes pensamentos negativos que surgem desta mesma crença da insuficiência. E só aqui, de uma forma espontânea, leve, tu te vais sentir merecedor. E até vais deixar de colocar esta questão do merecimento, porque é algo que nem te vai surgir na mente, de que não és merecedor, de que não és suficiente. Quando nós trabalhamos a fundo na desconstrução desta grande crença, quando nos libertamos profundamente e verdadeiramente desta crença, é quando nós começamos a sentir a nossa vida leve. Nós perdemos medos, medo de falhar, medo de ser criticado, medo de errar, medo de não ser merecedor, medo de não ser suficiente. Deixamos de nos sentir culpados, deixamos de nos sentir envergonhados. E aos poucos, com a prática, em consistência, de uma forma resoluta, largando lá os mimimis da mente e abandonando o nosso passado, abandonando o passado no sentido de estarmos lá presos e focados nos aspectos negativos do passado, dá-se uma grande transformação na nossa vida. E aqui é que começa a grande jornada do autoconhecimento. Esta é a grande e verdadeira viagem do autoconhecimento, depois de nos libertarmos desta crença de todas as crenças da insuficiência. Então, aquilo que te sugiro é que tu faças uma prática intensiva até deixares de te sentir insuficiente em qualquer área da tua vida. É uma constante, até tu teres a certeza que és esta suficiência e, portanto, és merecedor do que quer que seja. Espero que este vídeo te ajude a desbloquear mais algumas crenças e que te encoraje a estar de uma forma consistente, a honrar este propósito de qualquer um de nós, que é reconhecer esta suficiência, este amor, esta consciência de presença que somos. Até ao próximo vídeo.